Oi, pra você que tá aqui no canal Umbanda na Minha Vida, eu sou a Pérola de Manjá. Me segue no Instagram, me segue no Instagram, porque eu sou uma pessoa chique, entende? E hoje vamos falar como que é que eu vejo o Deus e a deusa da Wicca. Tem várias pessoas que me comentam aí, porque eu tô começando a falar a respeito de como era, né, quando eu era wiccana e tudo mais. E aí, então, vamos falar sobre isso hoje. E assim, muitas das pessoas elas vêm me explicar falando assim, é porque o Deus não são vários deuses, é porque ele tem as fases da vida dele, então são reconhecidos como outros deuses, e tem a deusa, e tem o Deus e a deusa. Mas, gente, mesmo isso, mesmo o fato de existir o Deus e a deusa, para mim, não existe essa dualidade, entende? Não existe essa dualidade de ser um Deus e ser uma deusa e ter eles dois. Tudo bem que, de acordo com todos os fundamentos que eu sigo hoje em dia, isso seria o mais lógico a se seguir, visto que para a geração de uma outra pessoa nós precisamos de um homem e de uma mulher para a gente poder gerar uma nova vida. E assim, isso caberia muito bem quanto aos aspectos físicos, que é o que eu muito utilizo para fundamentar os meus argumentos. Eu sempre utilizo coisas da vida para poder fundamentar a parte espiritual daquilo que eu acredito. Só que, gente, eu acredito numa coisa específica. Tem alguns animais aqui em Terra que eles são hermafroditas. Eles mesmos se fecundam, porque eles têm a essência masculina e feminina. Portanto, eles carregam a essência negativa e positiva. O yin e yang, o bem e o mal, o claro e o escuro. Então, eu acredito nisso. Eu acredito que Deus e deusa são a mesma pessoa. Que ele, por si só, ele é potência. Ele não precisa ter a sua divindade oposta para ele poder gerar as coisas. Aí, as divindades opostas nós temos nos orixás, que tem pessoas que entendem, subentendem como divindades. Eu acredito que eu classifico melhor como santos, porque eu acho que se aproxima mais, porque para mim divindade é Deus, assim, e para mim Deus e deusa, eles são o melhor do que existe masculino e feminino. Ele em si é um ser único, um ser só, porém ele possui tantos os atributos positivos e femininos, e tantos atributos do bem como do mal, tantos atributos da luz como da treva. Não porque algo seja bom e ruim, são coisas opostas, só, simplesmente opostas, sem ver a sua capacidade benéfica ou maléfica. Então ele, por si só, ele é uma potência. Ele tudo pode, sabe? Ela, entende? Então, assim, eu acho que todas as qualidades que uma mãe tem ao ser mãe, Deus tem, porque ele é ela também. E todas as qualidades e virtudes que um homem tem ao ser pai, ele também tem, porque ele sabe tudo, ele tem o poder de tudo. E é isso que eu acredito. Eu acredito que é um Deus único e ele é assexuado. Eu às vezes falo assim, não, porque Deus é mulher, tem horas que eu tô chamando de a deusa, às vezes tem horas que eu tô chamando de o Deus, e as pessoas me perguntam, mas qual que é o nome da deusa? Não tem nome, entende? Não é, é e não é. Até isso, é e não é, sabe? É na nossa pequena ignorância tentando ser explicado uma coisa muito, mas muito maior que a gente. E esse é o meu ponto de vista. Então, por isso que eu não consegui seguir na Wicca, porque eu não acredito nessa dualidade. No meu íntimo, tá muito enraizado assim no meu íntimo que Deus e Deus é um só. É um ser só. E por mais que eu tentasse acreditar nisso, de que assim, eles são um só, mas às vezes eu estou cultuando ele na forma feminina e às vezes eu estou cultuando na forma masculina, para mim isso seria desnecessário, entende? Então hoje, por isso que eu prefiro praticar a bruxaria natural, porque eu posso ver Deus da maneira que for mais confortável para mim, porque ele me dá essa possibilidade. E eu acredito que também é um ensinamento muito grande ele mostrar de que tudo partiu dele, tanto os homens como as mulheres.
Mas ele mostra, ele sendo isso tudo, ele sendo homem e sendo mulher ao mesmo tempo, ele mostra o quanto essas energias, elas podem sim se suportar e podem sim conviver uma com a outra. Então isso também eu acho que passa um ensinamento legal para a nossa filosofia de vida e de conhecimento e de tudo mais. E é isso que eu queria explicar aqui para você. Então, por isso que eu sinto que na Wicca não foi o meu caminho. Mas a magia, ainda assim, ela tá entrelaçada em mim, ela tá nas minhas entranhas, assim, eu respiro magia o tempo inteiro. E na Umbanda, eu pratico a magia. E quando eu quero, em casa mesmo, eu faço um ritual. E eu chamo as minhas entidades de Umbanda. Por que não? Eles estão comigo. E assim, foi um fenômeno, até vou tentar contar aqui de uma forma mais breve para você, do porquê que eu comecei a colocar a Umbanda dentro dos rituais da Wicca. Eu continuei praticando os rituais esporadicamente, não com muita frequência, mas eu sempre fazia esses rituais. E eu sempre tive um pouco dessa capacidade da clarividência e da clareaudiência. E daí teve um dia que eu estava fazendo um ritual, nem me lembro qual ritual que era. E quando eu estava fazendo esse ritual, eu fechei, fiz um círculo de proteção e eu via claramente um espírito, como se fosse um mago, né, sombrio, tentando invadir o meu campo de atuação ali do ritual. E ele estava tentando penetrar naquele campo e a todo momento o círculo de proteção bloqueava ele como se fosse uma parede. E eu fiquei ali, eu não me assustei, mas eu ouvia, eu conseguia ouvir o pensamento dele. Eu não sei se ele estava falando mesmo, mas eu conseguia ouvir, não eram coisas boas que ele estava falando. E aí, nesse momento, eu fiquei assustada, porque eu precisava fechar o círculo para encerrar o ritual, mas eu via claramente que ele estava tentando ultrapassar esse círculo. Então, se eu encerrasse o círculo, ele ia poder me atingir ali. Aí eu pensei, cara, tô vulnerável aqui. Eu precisava de ajuda. E foi nesse momento que eu comecei a pensar, mas quem que poderia me ajudar, né? E aí, as primeiras pessoas que eu pensei foram as entidades que trabalham comigo na Umbanda. E assim que eu pensei nelas, elas vieram mesmo e vieram me acudir e vieram me ajudar. Talvez elas até tivessem ali, eu não tivesse percebido, mas a partir do momento que eu me dei conta, eu comecei a percebê-los ali comigo e senti eles comigo, porque por mais contraditório que seja, eu estava vendo aquele espírito negativado, mas eu não conseguia ver as minhas entidades, eu só pude senti-las. Eu vi o espírito ruim, mas eu sentia as minhas entidades próximas. E aí, então, nesse momento eles me ajudaram e eles encerraram comigo o ritual, que era para ser de bruxaria só. E a partir desse dia que eles encerraram comigo, que me deu aquele estalo e eu comecei a pensar, por que não? O que que impede? Tem alguma coisa que impede? E aí eu falei, não tem nada que impeça, então foi. Aí eu comecei a juntar uma coisa com outra, e aí num dia normal de trabalho na Umbanda, de assistência, o seu Zé Pilintra incorporou no dirigente da casa, e ele veio e disse assim pra mim, você é uma bruxa natural. E eu fiquei, como assim bruxa natural? Tipo, de nascença? É normal eu ser natural? E daí ele falou assim, não, procure pra você ver. E aí eu comecei a pesquisar na internet mesmo, pesquisei o que que era bruxaria natural. Acabei acessando um vídeo que eu vi uma moça explicando que ela praticava bruxaria natural e eu vi que ela fazia exatamente a mesma coisa que eu faço. E eu nunca tinha visto algo assim. Então, fica aí esse meu pequeno desabafo, entre aspas, né? E isso que eu acredito de Deus e Deus, eles são um só. E todos os demais, os santos, as entidades, são todas pessoas que se tornaram soldados fiéis de Deus. E eles estão aí para ajudar a gente conseguir concluir essa missão, porque essa é a missão deles. Ajudando a gente é que eles se ajudam. Então, eles também são beneficiados com a nossa evolução. E isso que a Umbanda é para mim, a Umbanda é aprendizado, a Umbanda é conhecimento, a Umbanda é evolução. Não esquece de se inscrever no canal, de deixar a avaliação, tá? Tem um botãozinho aqui embaixo, seja membro, se torna membro do canal, ajuda a gente aí, tá? E lá na loja do Umbanda na Minha Vida tem vários produtos, tem os brincos, tem cocar, tem camisetas, tem imagens, tem tudo lá. Se você quiser, vai lá no site do Umbanda na Minha Vida, é umbandanamiavida.com.br e se cadastra e vai lá conhecer os nossos produtos, tá? Um beijo pra você, muito axé e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.